Livros, revistas científicas, o conhecimento está compilado em vários suportes, mas ele realmente chega ao seu alvo? Como que ele impacta o seu público? Promove melhorias que justificaram a pesquisa ou todo o trabalho de um grupo de pessoas? Com o trabalho da Embrapa aqui de Mato Grosso do Sul, dá para começar a responder um pouco a essas questões. MS em Pesquisa, a janela da ciência sul-mato-grossense começa agora. A Embrapa Gado de Corte em Campo Grande é referência em pesquisa em todo o país e, na prática, desde que chegou a Mato Grosso do Sul, promove diálogo com os criadores de gado para transferir tecnologia. Para o período de 2015 a 2019, o projeto Transferência de Tecnologia em Melhoramento Genético de Gado de Corte teve uma redução de 75% de recursos próprios da Embrapa, valor absorvido pelos parceiros devido à relevância do projeto. O objetivo final da transferência de tecnologia é fazer com que o conhecimento gerado seja aplicado nas fazendas de modo a contribuir para o aumento da produção e da produtividade. Esse trabalho voltado à pecuária nesse projeto em vigor acontece desde 2015, mas essas ações estiveram presentes desde que foi criada a Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande, e isso lá em 1977. Engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia e doutor em genética pela USP, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa acompanhou a evolução do Estado nesse assunto e atua como um grande difusor de boas práticas para o melhor gado. Seu Antônio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma satisfação para mim estar aqui com vocês, Tiago. Eu que agradeço. Bom, o programa se chama Transferência, vou até ler aqui, Transferência de Tecnologia e Melhoramento Genético de Gado de Corte. Quando a gente fala de transferência de tecnologia nessa área, do que a gente está falando exatamente? Transferência de tecnologia, Tiago, poderíamos dizer que é o conjunto de atividades que a gente executa no sentido de levar o conhecimento e as tecnologias que foram geradas pela pesquisa à cadeia produtiva. Então, no nosso caso, que cadeia produtiva é essa? Os produtores comerciais, os selecionadores de gado de corte, produtores de genética, no sentido de levar todo esse conhecimento à cadeia. Então, a nossa função, o nosso objetivo é fazer com que essa tecnologia que for gerada seja aplicada no campo e reverta em benefícios não apenas do produtor, mas da própria sociedade como um todo. Como? A Embrapa tem muita descoberta, né, seu Antônio? Então, descobre muita coisa. E não adianta a descoberta ficar no papel ou ficar na biblioteca ou na revista, ela precisa ser aplicada. Então, aí, qual é a finalidade? Que essa tecnologia melhore a produtividade do produtor rural, melhore a qualidade dos produtos e, com isso, melhorando a qualidade, ela vai servir melhor os próprios consumidores e movimentar a economia, porque com isso nós também vamos melhorar a renda dos produtores rurais. Bom, o projeto, como a gente falou na prática, começou lá na década de 60. A Embrapa, ela tinha sido criada, tinha até um outro nome, e ela Sim. mal tinha um gado para começar as suas pesquisas e tudo mais, e ensinar os pecuaristas aqui do Mato Grosso do Sul sobre melhores práticas para o melhor gado. Como que foi esse começo aqui, São Antônio? Sem dúvida, a década de 70, Tiago, foi que nós começamos a trabalhar, né? A Embrapa foi criada em 72, ela passou a se estabelecer nas diferentes regiões do Brasil a partir de 74, 75, para organizar os seus centros de pesquisa. E Campo Grande, depois de disputar com Uberaba e também Planaltina, Uberaba em Minas e Planaltina em Goiás, acabou ganhando, né, a parada aí para sediar o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Logo depois que eu terminei o mestrado, eu acabei vindo para cá também para ajudar a Embrapa a se instalar aqui na região. Naquela época, a maioria de nós éramos recém-saídos de pós-graduação, mestrado, muito poucas pessoas com doutorado. Mas a nossa filosofia de trabalho foi muito feliz. Era uma filosofia que olhava o sistema como um todo. Então, no sentido de que a pesquisa começa no produtor, no sentido de saber quais são as suas demandas, mas ela, depois de trabalhada, ela tem que retornar ao produtor também, senão ela não cumpre a sua função.
De maneira que, mesmo começando da estaca zero, aqui em Campo Grande, nós tivemos que dialogar com a cadeia produtiva. E foi difícil esse diálogo no comecinho, seu Antônio? O pessoal era meio receoso, olha, eu não acredito muito no que você está falando, porque a gente toda a vida trabalhou desse jeito e agora vocês estão chegando a falar que é de outro jeito? Olha, mas nós fomos muito bem-vindos aqui na sociedade campo-grandense, viu? Mesmo porque essa região ansiava um centro da Embrapa. Naquela época, Tiago, a pecuária já estava migrando de Minas para o oeste de São Paulo e aqui era novos horizontes para a pecuária. Então a comunidade nos recebeu muito bem. Vocês sempre conseguiram levar as inovações, as pesquisas que a Embrapa foi desenvolvendo ao longo do tempo para os pecuaristas? Olha, pelo menos na área de genética animal, que eu posso falar melhor, foi um sucesso muito grande. Por quê? Porque nós já trabalhávamos diretamente com os próprios criadores. Então, todas as exposições, a gente participava levando essas informações, né? No início, o pessoal estava um pouco inseguro, etc., mas daí a pouco, com dados mais consistentes, o projeto passou a gerar muita informação, as centrais de disseminação hoje também. Hoje tem um banco de dados muito grande, né? O nosso banco de dados hoje é bastante grande. Tiago, com a BCZ, nós trabalhamos mais de 30 mil rebanhos no Brasil, desde 79 até 2012. Hoje a própria BCZ faz as suas avaliações genéticas, né? Mas a Embrapa também, ao longo desse período, ela acabou lançando um programa próprio de orientação aos criadores, que a gente denomina Programa GenePlus Embrapa. É o Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Gado de Corte. Então, o nosso banco de dados, hoje, ele está com um pouco mais de 4 milhões de dados. São 10 raças com as quais nós trabalhamos. Raças zebuínas, raças taurinas, raças compostas. E é em cima disso que a gente trabalha e é onde a gente tem a maior parte das nossas atividades de transferência de tecnologia. Porque, Tiago, depois que se reúne os dados de todas as fazendas nesse banco e se analisa, nós vamos conseguir chegar à estimativa do valor genético dos animais, touros, matrizes e produtos. Então, isso aí é muito importante que seja levado ao criador para ele fazer a seleção, para ele planejar os acasalamentos e para quem faz uso de sêmen nas centrais de disseminação, é uma fonte muito importante de busca, de seleção de touros. Então, o impacto é muito grande, porque esses dados são levados à cadeia produtiva como um todo. A gente tem aqui, são dados de 17 unidades da federação, além da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai. É muito boi, né? É muito boi, e olha que isso é apenas o programa da Embrapa. O Brasil, naquela época, ele começou a caminhar em avaliação genética, né? O primeiro sumário de touros com a estimativa de valor genético denominada DEP, Diferença Esperada na Progênie, foi lançado em 1987, ou seja, há 31 anos atrás, né? Mas, aos poucos, essa atividade foi tendo repercussão no sistema produtivo, foi ganhando a confiança, e hoje o sumário de touro é uma ferramenta imprescindível para a cadeia produtiva. O projeto tem 6 planos de trabalho. Entre eles, o que ocorre as visitas em loco, né? Quando vai a equipe da Embrapa lá na fazenda, conversa com o pecuarista, né? Para falar de como melhorar a genética dos animais, como atuar. Mas essas visitas, na prática, como que elas ocorrem? Vocês marcam um dia, reúnem um grupo de pecuaristas para atendê-los todos de uma única vez? Não, é cada um por sua vez, né? Então, à medida que o criador passa a demandar essa informação, ele telefona, ele marca um horário, ele nos procura. Então, o primeiro passo, Tiago, é ver com ele qual a condição que ele tem na fazenda, qual é a estrutura que ele tem, qual é o objetivo dele no programa de seleção. Então, cada caso é um caso. E aí a gente organiza um plano de coleta de dados, porque a avaliação genética só acontece depois que você tem dados. Na genética, primeira coisa, você tem que ter dado de genealogia. Você precisa saber o bezerro, filho de quem que ele é, pai e mãe, genealogia. Depois que ele nasceu, dado de desempenho. Então, ao longo da vida desse animal, até o pós-desmama, nós precisamos ter um calendário de coleta de dados. Depois de reunir esses dados todos, e de todas as fazendas daquela raça, é que se produz o relatório de avaliação genética. Então, cada caso é um caso, né?
Aí ele aceitou, organizamos o trabalho, ele então passa os dados, periodicamente, 2 vezes ao ano, ele transfere esses dados para a Embrapa e nós depois devolvemos os relatórios para orientar o trabalho dele de seleção, de acasalamentos, de comercialização de animais e assim por diante. O senhor percebe a diferença do gado de 70 com o gado de hoje, a partir de todo esse trabalho de difusão de boas práticas? Olha, é uma coisa inacreditável a melhoria que nós observamos, Tiago. O Brasil, na década de 70, era um país que não produzia carne sequer para o próprio consumo. E, no entanto, pouco tempo depois, menos de 40 anos, depois de abastecer o mercado interno, que consome 80% da produção, mesmo assim, vendendo apenas 20%, nós somos um dos maiores produtores mundiais de carne bovina. Da década de 70 para cá, é uma coisa fantástica. E a outra coisa, além das pastagens, nós evoluímos muito a suprir a demanda por alimento na fase difícil do ano, que é o período seco. Então, juntando a avaliação genética, sumários de touros, né? Teste de touros jovens, que também deu um incremento muito grande e foi um programa pioneiro nosso também. Com essas boas práticas, o progresso foi espetacular. Então, naquela época, a gente levava 4, 5 anos para ter um boi pronto para o abate. Hoje nós temos aí a grande maioria aí do gado já sendo abatido com 2 anos e meio, né? E com tecnologia para produzir desde o super precoce. Então, tudo depende, digamos, da circunstância do mercado da época. Porque, é claro, para você produzir um super precoce, você tem que ter um mercado que pague, né, pela qualidade desse produto, né? Então, mas nós temos tecnologia para produzir um animal super precoce. Então, o Brasil evoluiu para caramba. Nós vamos dar uma breve pausa, o MS em Pesquisa volta em instantes. Bom, falar das dificuldades dessa pesquisa, justamente de uma instituição que é a Embrapa Gado de Corte, que é uma referência, acho que é uma coisa até um pouco difícil. Mas, seu Antônio, quando o senhor começou, ou esse plano de trabalho em específico, começou em 2015, de transferência de tecnologia, ou desde 77, quando a Embrapa se instalou aqui, o senhor teve alguma dificuldade, algum percalço a ser superado para começar a ter esse contato com o pecuarista aqui no estado? Olha, do ponto de vista de receptividade, 100%. A gente sempre manteve um contato muito profícuo com a cadeia produtiva. E em termos de dificuldade, Tiago, talvez eu poderia dizer para você a questão de falta de recursos. Então, falando na falta de recursos, até tivemos agora, recente, 37,6% são recursos da Embrapa. Sim. E 62,4% de todo o orçamento do projeto vem dos parceiros externos. Contrapartida deles. E contrapartida. E recentemente, da parte da Embrapa, 73% entrou no limo do governo federal. De corte. Então, na verdade, o que nos salva? Eu vou dizer para você, com toda a franqueza. Primeiro, o nosso entusiasmo. Porque a nossa equipe vai à luta, tá? Ela gosta do que faz. E depois, essa contrapartida dos criadores, das associações, de empresas do setor central de disseminação, empresas produtoras de insumos. Então não foi muito difícil superar esse problema? Não, nós não tivemos alguns prejuízos, mas eu lhe garanto que até fizemos um pouco mais do que estava previsto, graças a essas parcerias que nós fizemos. O senhor falou um pouquinho, acho que é interessante retomar. Hoje o pecuarista aqui do Mato Grosso, ele acredita na Embrapa? Ele desconfia de alguma maneira? Olha, eu sempre tenho tido assim, um retorno muito positivo do nosso trabalho. Talvez ele possa reclamar um pouco de alguma coisa ou outra que esteja demorando a chegar para ele como informação, né? Mas nós temos procurado trabalhar muito, né? E não apenas na área de genética, mas na área em todas as áreas. A Embrapa, por exemplo, todo ano faz, no mês de março, a DINAPEC, Dinâmica Pecuária. Cada ano desse, Tiago, a gente recebe de 2.500 até 3.500 pessoas.
entende? Então, realmente isso mostra que a gente tem, digamos assim, merecida a confiança da classe produtora. E temos também muitas consultas, pessoalmente, consultas pelo site da Embrapa, nos eventos que a gente faz, de divulgação, dias de campo. Então, eu sou muito grato, porque eu percebo que a gente tem sido muito bem recebido pelo setor produtivo. O senhor falou do orçamento com uma dificuldade. Teve mais alguma coisa, São Antônio, que você acha que ao longo desse tempo dá para a gente pontuar como dificuldade na execução dos trabalhos de transferência de tecnologia? Veja bem, Tiago, a gente atravessa a dificuldade no seguinte sentido. Primeiro, como eu lhe disse, as atividades de transferência de tecnologias, nossa, praticamente é de rotina, desde a fundação. Agora, periodicamente, por exigência de programação da própria Embrapa, nós temos que atualizar nossos projetos. Então, esse especificamente agora, a vigência dele é essa, de 2015 até 2019. Então, a gente sempre precisa atualizar os projetos. Você tem que fazer um orçamento prévio, né? E geralmente os projetos são muito amplos, mas na hora do pega para capar, aquele orçamento é virtual, Tiago. Então, você não tem segurança de uso daqueles recursos. É como você viu aí, desse recurso total. A maioria já não era nem da Embrapa, né? A minoria era da Embrapa. Mesmo assim, tivemos um corte de quase 80% desde o início. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Tá? Enfim, eu particularmente, eu sinto, né, que no momento a gente esteja vivendo um conflito. Eu digo a instituição, porque a Embrapa ela foi criada como uma empresa de personalidade jurídica de direito privado na década de 70, porque naquela época era o tipo de organização que tinha poder, que poderia fazer com autonomia, com flexibilidade. E a Embrapa trabalhou com muito sucesso, se instalou no Brasil todo. Mas depois do final da década de 80, com a nova Constituição, a figura jurídica de direito privado passou a ser quase que um peixe fora d'água, porque a nossa missão é pública, mas a personalidade jurídica de direito privado nos obriga a pagar impostos como qualquer empresa, Tiago. Então, no meu modo de ver, eu respeito as outras opiniões, mas no meu modo de ver, a nossa instituição, com uma missão pública, ela tinha que ser de personalidade jurídica de direito público. Então, só de deixar de pagar esses impostos das fazendas, territorial rural, dos prédios, né, IPTU, dos encargos sociais na folha de pagamento, etc., a Embrapa economizaria 1 bilhão por ano. Poderia ser reinvestido nesse tipo de ação de... Sem dúvida, de reverter isso em benefício da própria pesquisa. E outra coisa, Tiago, nós poderíamos reaplicar a renda que nós geramos nas nossas próprias unidades no próprio programa de pesquisa. Então, hoje, por exemplo, a nossa unidade aqui, gado de corte, pela venda de excedentes no final do ano, gado que termina de participar em experimentos, às vezes gado magro ou gado gordo, etc., royalties das gramíneas e tudo mais, esse recurso vai todo para Brasília. Ele poderia ficar aqui para a gente reaplicar na nossa própria unidade. Para não superar, né? Bom, Santoro, nós vamos para mais um intervalo. No próximo e último bloco, nós vamos falar um pouquinho mais das atividades do projeto de transmissão de tecnologias e também sobre o que o São Antônio acha do futuro desse projeto. Voltamos já. Bom, nós seguimos a nossa conversa com o seu Antônio. Seu Antônio, o projeto tem bastante gente. Como que é o trabalho de vocês lá? A gente falou um pouquinho das visitas em loco, mas vocês também fazem bastante coisa, né? Tiago, e veja bem, nós aqui estamos conversando sobre a transferência de tecnologia. Agora, se ela não for gerada, ela não tem como ser transferida. Então, na verdade, nos bastidores aqui, nós temos outros projetos onde o pessoal da pesquisa está trabalhando duro. Tá? Aqui nesse projeto, nós estamos apenas pegando
o que já saiu de tecnologia desse trabalho todo de melhoramento genético para levar para o produtor. Então, aí nós temos muita coisa. Eu diria para você o seguinte, que a indústria nossa é o pessoal que está trabalhando as bases de dados, recebendo dados, atualizando as bases de dados, processando as avaliações genéticas, tá? Depois de se produzir os relatórios, aí que nós entramos em ação. Então, esses relatórios de rebanhos, que contém informação de touros, matrizes e produtos, vai para cada criador que participa do programa. O sumário de touros, ele é divulgado abertamente para toda a cadeia produtiva. Apenas aquele que contém as matrizes e os produtos é do próprio criador. Então, como é que essa informação é levada adiante? Antigamente era material impresso. Com a evolução, nós passamos a usar CD-ROM. Hoje, praticamente, a maior parte é feita por download de arquivos via internet. Então, o próprio criador baixa o arquivo no seu próprio computador e vai trabalhar. A cadeia produtiva, da mesma maneira, ela baixa o sumário de touros e vai se informar. Além, nós mantemos ainda impresso sumário só para Nelore e Cinepol. E para download de todas as raças, e ainda para Cinepol, Nelore, Hereford e Braford, além do material impresso e do material para download, nós temos aplicativo móvel. Então, a pessoa pode baixar no seu móvel, né, aquele aplicativo para fazer consulta onde ele estiver. Né? Então, esse é um grande foco da nossa transferência de tecnologia. E tem também os multiplicadores, né? Como é que é? Bom, isso aí, ele faz parte do outro plano de ação do nosso projeto, que nós chamamos de plano de capacitação e formação de multiplicadores. Por quê? A nossa equipe também é muito pequena, Tiago. O Brasil é muito grande. Então, tem muitos agentes da cadeia produtiva que precisa nos ajudar a levar essa informação para o campo. Quem são eles? Os próprios produtores, usuários de genética, os criadores, os técnicos que dão assistência, as centrais de inseminação, empresas produtoras de insumos, todo mundo que tiver foco em genética. Nós temos também, todo ano na Embrapa, cursos de grade completa, aqui em Campo Grande e lá no Rio Grande do Sul. Aqui para nós são 4 dias, lá no Rio Grande são 3 dias. Só que o Brasil é muito grande, Tiago, e nem todo mundo tem condição de vir a Campo Grande ou ir a Santa Maria ou Bagé, entende? Então, o que nós temos? Nós criamos a figura de um curso concentrado itinerante. Tem uma maneira também de você levar essa informação, porque o Brasil é muito grande, né? A pecuária nesses estados também é muito importante. Ela precisa estar sendo informada dessas novidades todas. Legal. E, seu Antônio, para os próximos anos, o que a gente pode esperar desse projeto, da continuidade dessas ações da Embrapa, de levar ao pecuarista o que realmente tem de novo e pode melhorar a cadeia produtiva? Olha, eu faço votos de que ele tenha vida longa. Ele deve ser, o ano que vem, então, reformulado, né, atualizado, né? Por quê? Porque a demanda ela é permanente, Tiago. E nós, permanentemente, temos que estar atualizando essas informações. Eu costumo dizer o seguinte, que é um ditado antigo, mas não custa repetir. Fazenda é fazendo. O que isso significa, Tiago? Todo ano as atividades são repetidas. E você deve aprimorar cada vez mais. Então, a ciência muda, a tecnologia muda, e também a sucessão nas propriedades e a gestão dos negócios também mudam. Elas passam de pais para filhos, né? E outras pessoas que entram no negócio, e elas sempre estão procurando demandar. Então, para esse futuro, eu acho que realmente, talvez a gente deva aprimorar um pouquinho mais a comunicação virtual. Porque, por exemplo, esse curso que nós estamos já oferecendo pela 30ª vez, nós já temos demanda de ter um curso online. Mas nós não temos condição de infraestrutura para isso. Então, é um ponto que a gente precisa aprimorar. Mas essa comunicação rápida pelas mídias sociais, né, pelos aplicativos, pelo treinamento à distância, né? Então, eu acho que isso é um campo vasto, mas nunca vai substituir o contato tete a tete. Então, nós precisamos estar junto com o produtor,
né, na realização de dias de campo, de feiras, etc. e tal, porque às vezes o próprio produtor é um pouco arredio a esse tipo de comunicação virtual, sabe, Tiago? Ele precisa ver a coisa acontecer no campo. Então nós temos que estar preparados, né? E de tempo em tempo nos atualizar cada vez mais. Legal, Santoro, nós poderíamos ter trazido um tereré, um chimarrão, ficar conversando esse assunto mais uns 3, 4 programas, Sem mas dúvida. Infelizmente o nosso tempo está esgotando. Gostaria de agradecer muito o senhor por ter aceito o nosso convite. Eu também fiquei lisonjeado com esse convite, Tiago, que faz parte da nossa missão. Como eu disse para vocês, nossa instituição é pública. Nós devemos informação não apenas à cadeia produtiva, mas à sociedade como um todo, que é a principal beneficiária no final. Porque, vamos dar o exemplo do setor primário no Brasil. Desde o Plano Real para cá, para não ir muito atrás na nossa história, né? O setor primário é que banca as contas do Brasil. Então, é preciso a sociedade saber disso, né? E nós estamos aqui na luta tentando fazer o melhor a cada ano. Bom, muito obrigado, seu Antônio. O MS em Pesquisa pode ser acompanhado ao longo da programação da TV Assembleia, emissoras parceiras e no YouTube. Por lá é só pesquisar TV ALMS e acompanhar todos os programas no canal. Até mais. Encerrando, seu Antônio. Tudo bem, Tiago? Legal. Eu fazer uma imagem? Não, depois.